Lição 164 do livro de exercícios de um curso em milagres, comentários de Ken Wapnick. Agora somos um com aquele que é a nossa fonte. Comentário. O principal tema da lição é a visão, o que reaparece através de todo o livro de exercícios e o próprio Um Curso em Milagres. O foco aqui está em nos ajudar a mudarmos nossa forma de olhar para o mundo, julgamento e interesses separados, para a visão de Cristo, perdão e interesses compartilhados. Citação. Em que momento, se não agora, pode a verdade ser reconhecida? O presente é o único tempo que existe, e assim, hoje, nesse instante, agora, vimos contemplar o que está para sempre presente, não na nossa vista, mas aos olhos de Cristo. Comentário. Nossa vista envolve alguma forma da interpretação do ego sobre a diminuta e louca ideia, pecado, culpa, medo, ataque, morte. Pecado, culpa, medo, ataque, morte. Enquanto a visão de Cristo é o seu desfazer. Portanto, nosso foco está em uma forma diferente de ver, que muda do julgamento para a visão no instante santo, o único tempo que existe. Citação. Que estejas disposto, por um instante, a deixar os teus altares livres do que depositaste sobre eles, e o que realmente lá está, tu não podes deixar de ver. O instante santo não é um instante de criação, mas de reconhecimento, pois o reconhecimento vem da visão e da suspensão do julgamento. Texto capítulo 21. Citação. Ele olha para o que vem depois do tempo e vê a eternidade tal como é lá representada. Ele ouve os sons que o mundo sem sentido e agitado engendra, mas os ouve vagamente. Isso é assim porque, além de todos, ele ouve a canção do céu e a voz por Deus mais clara, mais significativa e mais próxima. Comentário. Essa é uma série importante de declarações. Através dos olhos de Cristo, ainda vemos o mundo de corpos separados, mas sem nossa antiga ênfase em mantermos nossa identidade separada, sem tornar alguém mais responsável por ele. Esse é o ponto entre aspas, a atração pela culpa, texto capítulo 19, na qual somos atraídos a ver a culpa em outros para que não tenhamos que reconhecer sua fonte em nós mesmos. Portanto, quando olhamos através dos olhos de Jesus, vemos o que nossos olhos físicos veem, mas nossa compreensão é bem diferente. Vemos interesses compartilhados, não separados. Abre aspas. Ouvimos os sons que o mundo sem sentido e agitado engendra. Fecha aspas. Mas, abre aspas, os ouvimos vagamente. Fecha aspas. Se você cursou psicologia, pode se lembrar de aprender sobre imagem e pano de fundo em percepção. O conhecimento de fundo contra o qual percebemos figuras específicas. Agora somos ensinados a nos focalizar no chamado pelo amor, e nossa vista física se torna a base para essa nova percepção. Dito de outra forma, mudamos nosso propósito de atacar o pecado para perdoar equívocos, e nossas percepções mudam de acordo. Citação. O Espírito Santo tem uma utilidade para todos os meios que conduzem ao pecado, através dos quais buscaste achar o pecado. Mas, à medida que ele os usa, conduzem para longe do pecado, porque o seu propósito, do Espírito Santo, está na direção oposta. Ele vê os meios que usas,
mas não o propósito para o qual os fizeste. Ele não os tomaria de ti, pois vê o seu valor como um meio para o que ele quer para ti. Tu fizeste a percepção de tal modo que possas escolher entre os teus irmãos e buscar o pecado com eles. O Espírito Santo vê a percepção como um meio de te ensinar que a visão de um relacionamento santo é tudo o que queres ver. Texto, capítulo 21. Comentário. Mais uma vez, não somos solicitados a negarmos o que vemos, sentimos ou pensamos. Nós simplesmente damos a isso uma interpretação diferente. Isso significa que não avaliamos nossas percepções sensórias através da necessidade do ego de encontrar culpa e depois atacá-la, mas em vez disso, vemos através da visão benigna de perdão de Jesus. Citação. O mundo se desvanece facilmente diante da sua vista. Seus ruídos tornam-se longínquos. Uma melodia vinda de muito além do mundo torna-se cada vez mais distinta, um chamado antigo ao qual ele dá uma resposta antiga. Comentário. Essas palavras refletem o aspecto de processo do perdão. O mundo se desvanece, ele não desaparece. Os ruídos tornam-se longínquos, eles não se desvanecem no nada. É importante reconhecer que isso é um processo, para que você não negue suas experiências e reflita o que, parafraseando o voo para a saúde de Freud, podemos chamar de voo para a espiritualidade. Lembre-se do poema de Ellen, Transformação, e essas linhas que refletem tão bem a mudança em perspectiva que é a precursora do gentil desvanecimento do mundo. Citação. O trivial, grande em magnitude, embora o que pareça grande resuma a pequenez que lhe é devida. A centelha fica brilhante, e o que antes era brilhante, tremula e desvanece e finalmente se vai. O que resta é a melodia que temos ansiado ouvir, desde antes do tempo parecer ser. Olhos que eram cegos começam a ver, e ouvidos há tanto tempo surdos à melodia, começam a ouvir. Na súbita quietude, renasce o canto ancestral da canção da criação, há muito tempo silenciado, mas agora relembrado. As Dádivas de Deus, página 64. Citação. Reconhecerás ambos, pois são apenas a tua resposta ao chamado do teu Pai a ti. Cristo responde por ti, ecoando o teu ser, usando a tua voz para dar o seu feliz consentimento, aceitando a tua liberação por ti. Comentário. Lembre-se de que, num curso em milagres, especialmente em lições como essa, Jesus fala sobre Cristo, mas realmente quer dizer Espírito Santo. Estritamente falando, Cristo está no céu e não tem nada a ver com esse mundo, assim como Deus também não tem nada a ver com ele. Nessas passagens, no entanto, Cristo é usado como sinônimo para o Espírito Santo, a memória em nossas mentes certas que nos lembra da nossa identidade. Esse é o significado de, abre aspas, Cristo responde por ti, ecoando o teu ser, fecha aspas. Nós apenas falamos ao nosso ser, lembrando-nos de que ele é o nosso ser. Nós apenas chamamos nosso ser, lembrando que é o nosso chamado. Citação. Quão santa é a tua prática hoje, quando Cristo te dá a sua vista e ouve por ti, e responde em teu nome ao chamado que ele ouve. Comentário. Ainda vemos e ouvimos, mas com um professor diferente nos guiando. Portanto, com olhos e ouvidos diferentes,
vemos uma nova percepção e ouvimos uma voz ancestral. Citação: quão quieto é o tempo que dedicas a passar com ele além do mundo. Comentário: Jesus se refere ao instante santo. Tudo isso, é claro, acontece dentro do contexto do programa de 1 ano de treinamento do livro de exercícios, cujo propósito é nos fazer passar mais e mais tempo, até mesmo em meio aos nossos dias ocupados, nos lembrando do pensamento de correção em nossas mentes. Nossa quietude, na qual o sonho é desfeito, permite que o perdão pelos nossos pecados seja aceito, como agora lemos. Citação: quão facilmente todos os teus pecados aparentes são esquecidos e todos os teus pesares não são lembrados. Comentário: nossos pecados aparentes são esquecidos e não são lembrados quando nos lembramos de que o que percebemos e tornamos real no mundo reflete a necessidade do ego de nos enraizar no corpo e não na mente. Com Jesus como nosso professor, entendemos que nossos, entre aspas, pecados aparentes, a causa da dor e sofrimento, resultaram da escolha errada da mente. Citação: nesse dia, as aflições são deixadas de lado, pois as cenas e os sons, vindos de um ponto mais próximo do que o mundo, são claros para ti, que hoje aceitarás as dádivas que ele te dá. Comentário: as, entre aspas, cenas e sons, a interpretação de Cristo, estão mais próximas do que o mundo, porque estão em nossas mentes, onde nós estamos também. Lembre-se de que o mundo parece existir do lado de fora das nossas mentes, mas nunca deixou sua fonte interior, o local da nossa identidade, a memória de quem somos como Cristo, ou o ser separado do ego. Portanto, uma vez que escolhemos Jesus como nosso professor, as, entre aspas, cenas e sons de Cristo se tornam as nossas próprias. Dessa forma, tendo retornado à mente o lar da visão de Cristo, sua vista se torna mais próxima de nós do que as projeções que colocamos do lado de fora. Citação: há um silêncio no qual o mundo não pode se intrometer. Há uma paz antiga que carregas no teu coração e não perdeste. Há uma sensação de santidade em ti que o pensamento do pecado nunca tocou. Lembrar-te-ás de tudo isso hoje. Comentário: a primeira sentença é similar a uma linha do poema de Ellen, entre aspas, Conversão. Citação: existe um silêncio no qual o Verbo de Deus emitiu um antigo significado e é quieto. As Dádivas de Deus, página 61. Comentário: tudo isso, silêncio, paz e santidade, habitam em nossas mentes. Isso é lembrado quando reconhecemos que nossas experiências no mundo vêm de dentro. Se for dor, sua fonte está na mente errada e se torna um toque de trombeta. Voltemos à mente, onde escolhemos de forma errada e escolhamos outra vez. Portanto, vamos nos lembrar do significado antigo da expiação. O Verbo de Deus é mantido em segurança pelo Espírito Santo, pacientemente aguardando nosso retorno. Citação: a fidelidade na prática de hoje trará recompensas tão grandes e tão completamente diferentes de todas as coisas que buscavas antes, que saberás que aqui está o teu tesouro e o teu descanso. Comentário: nosso tesouro e descanso não são encontrados no mundo, mas em nossas mentes certas,
onde nos lembramos do amor de Jesus e praticamos suas lições de perdão. Pelo tesouro que ele guarda para nós, ele pergunta: não vale a pena pagar o preço de perdermos nossa culpa, julgamento e dor? Citação: esse é o dia em que vãs imaginações se abrem como uma cortina para revelar o que está além de todas elas. Agora se faz visível o que realmente existe, enquanto todas as sombras que pareciam escondê-lo simplesmente submergem. Comentário: essa é a mudança em imagem e base. O que parecia ser tão real e tangível antes é reduzido a uma mera sombra que desaparece. O que acontece quando escolhemos a luz de Jesus como a fonte da nossa visão, em vez da escuridão do ego. O véu da culpa e do ódio se ergue, revelando a luz gentil do amor, na prática fiel do perdão. Citação: juntos, nós desapareceremos na presença além do véu, não para nos perdermos, mas para nos acharmos. Não para sermos vistos, mas conhecidos. E conhecendo, nada no plano que Deus estabeleceu para a salvação ficará por fazer. Texto capítulo 19. Comentário: o plano de Deus é o perdão, a porta de entrada que nos leva através das sombras até a luz. Citação: agora o equilíbrio é acertado e a balança do julgamento entregue àquele que julga verdadeiramente. Comentário: imagem e pano de fundo estão agora em perspectiva apropriada. O mundo é uma sala de aula, o segundo plano, na qual aprendemos as lições de perdão, o primeiro plano. O julgamento do Espírito Santo é o de que as pessoas ou expressam amor ou pedem por ele. Citação: existe apenas uma interpretação de qualquer motivação que faz sentido. E porque é o julgamento do Espírito Santo, não requer nenhum esforço da tua parte. Todo pensamento de amor é verdadeiro. Tudo mais é um apelo por cura e ajuda, independentemente da forma que tome. Texto capítulo 12. Citação: e no seu julgamento se revelará um mundo de perfeita inocência diante dos teus olhos. Comentário: o processo de perdão termina no mundo real, cuja visão, o julgamento do Espírito Santo ou a justiça de Deus, gentilmente desvela para nós. Citação: o julgamento de Deus é a sua justiça, um julgamento totalmente isento de condenação, uma avaliação inteiramente baseada no amor. A justiça de Deus aponta para o céu apenas porque é inteiramente imparcial. Ela aceita todas as evidências que são trazidas diante dela, sem nada omitir e sem nada considerar separado ou à parte de todo o resto. Só deste único ponto de vista é que ela julga e somente deste. Aqui, todo ataque e toda condenação vem a ser sem significado e indefensável. A percepção descansa, a mente se aquieta e a luz retorna outra vez. A visão agora é restaurada. O que havia sido perdido agora foi achado. A paz de Deus desce sobre todo o mundo e nós podemos ver. E nós podemos ver. Manual dos Professores, capítulo 19. Comentário: quem além de um louco escolheria um mundo de culpa, ódio e julgamento, quando a visão de um mundo de paz, amor e justiça, entre aspas, seu julgamento, permanece dentro de nós, pacientemente aguardando nossa decisão sã?
Continuamente, Jesus nos pede para levarmos nossa insanidade de separação à sua visão sã de comunhão. Um mundo de morte que se rende suavemente ao benigno reflexo de amor da vida eterna. Citação: agora tu o verás com os olhos de Cristo. Agora a sua transformação está clara para ti. Irmão, esse dia é sagrado para o mundo. A tua visão, que te foi dada de muito além de todas as coisas nesse mundo, volve o olhar para elas sob uma nova luz. Comentário: mais uma vez, não somos solicitados a negarmos nossas experiências nesse mundo, mas meramente a olharmos para ela sob uma nova luz, não a negarmos nossos corpos, nem os dos outros. Na verdade, não somos solicitados a negar nada que experimentamos ou sentimos aqui. Lembre-se. Citação: o corpo é meramente parte da tua experiência no mundo físico. Todavia, é quase impossível negar a sua existência nesse mundo. Aqueles que o fazem estão engajando-se em uma forma de negação particularmente indigna. Texto, capítulo 2. Comentário: somos solicitados simplesmente a darmos ao corpo uma interpretação diferente. Lembre-se de que o problema não foi a diminuta e louca ideia de separação, mas escolher a interpretação do ego sobre ela. De forma similar, o problema não é nossos relacionamentos especiais, mas a interpretação do ego sobre eles, culpa, ataque e julgamento. Para Jesus, os relacionamentos se tornam a sala de aula na qual aprendemos suas lições de perdão e voltamos para casa. A seguinte passagem sobre a visão do Salvador resume essa sagrada percepção de inocência limpa de todos os julgamentos. Citação: a visão do Salvador é tão inocente em relação ao que é o teu irmão, quanto é livre de qualquer julgamento feito em relação a ti. Ela não vê passado algum em ninguém. E assim serve à mente totalmente aberta, não anuviada por velhos conceitos e preparada para olhar apenas para aquilo que o presente mantém. Ela não pode julgar o que não conhece, e, reconhecendo isso, meramente pergunta, entre aspas, qual é o significado do que eu contemplo? Então é dada a resposta, e a porta é mantida aberta para que a face de Cristo brilhe sobre aquele que pede, em inocência, para ver além do véu das velhas ideias e dos antigos conceitos por tanto tempo apreciados e mantidos contra a visão de Cristo em ti. Texto, capítulo 31. Citação: e o que vês vem a ser a cura e a salvação do mundo. O que é valioso e o que não tem valor são ambos percebidos e reconhecidos pelo que são. E o que é digno do teu amor recebe o teu amor, e nada que possa ser temido permanece. Comentário: isso é uma expressão individual do que Jesus cita como o último julgamento, ou o julgamento final que nós coletivamente fazemos como um filho. Aqui ele se refere ao nosso julgamento pessoal do sistema de pensamento do ego e de seus efeitos, reconhecendo-os como sem valor, e ao sistema de pensamento do Espírito Santo e de todos os seus efeitos, reconhecendo-os como valiosos. Para dizer de outra forma, nós aceitamos com gratidão que o que é sem valor reflete nossa tentativa arrogante de estarmos certos, e o que tem valor é perceber humildemente que estávamos errados. Tal reconhecimento
da impecabilidade do Filho é nossa aceitação do julgamento final de Deus. Citação: um dia, cada um dará boas-vindas a ele, e nesse mesmo dia ele lhe será dado. Ele ouvirá a sua impecabilidade proclamada em todas as partes do mundo, libertando-o na medida em que ele recebe o julgamento final de Deus. Esse é o julgamento em que está a salvação. Esse é o julgamento que vai libertá-lo. Esse é o julgamento no qual todas as coisas serão libertadas com ele. Manual dos Professores, capítulo 15. Citação: e o que é digno do teu amor, recebe o teu amor, e nada que possa ser temido permanece. Comentário: entre aspas, o que é digno do teu amor é o Filho de Deus, tanto o Filho que somos, quanto o Filho que todos os outros são, sem exceção. O medo inevitavelmente desaparece na presença do Filho único de Deus. Citação: não julgaremos hoje. Comentário: mais uma vez, um curso em milagres não é contra o julgamento, porque Jesus continuamente fala do julgamento do Espírito Santo. Ele está apontando para nossos julgamentos de condenação, que expressam a necessidade perceptual do ego de separação, embora tornando alguém mais responsável por ela. O julgamento de interesses separados, um ou outro. Citação: receberemos apenas o que nos é dado pelo julgamento feito além desse mundo. Comentário: esse é o julgamento do Espírito Santo situado na mente certa. Uma vez que seu julgamento não está na mente errada, ele não existe aqui, que é o motivo pelo qual Jesus fala de, abre aspas, julgamento feito além desse mundo, fecha aspas. Tal julgamento, por exemplo, a visão, não é encontrado na forma, pois é apenas um pensamento. Nós colocamos nosso pensamento de julgamento em nossas mentes para substituir o pensamento de Deus, seu verbo, que nos lembra de que a separação é um sonho. Nossa escolha de nos lembrarmos nos capacita a recebermos o que já demos. Citação: a nossa prática de hoje vem a ser a nossa dádiva de gratidão pela nossa liberação da cegueira e da miséria. Comentário: a frase-chave é, entre aspas, dádiva de gratidão. Nós, agradecidamente percebendo que estamos errados sobre tudo o que percebemos, pensamos e acreditamos ter entendido. Citação: tudo o que vemos só aumentará a nossa alegria, pois a sua santidade reflete a nossa. Comentário: mesmo que seus olhos físicos percebam o desastre, sua alegria vai aumentar porque você não vai deixar o ego julgá-lo por dividir a percepção entre vítimas e vitimadores. Você vai perceber que todos os envolvidos na situação, quer seja uma situação feliz ou infeliz, são um irmão em Cristo, pedindo o mesmo amor que você é. Lembrar dessa verdade vai aumentar sua alegria, porque você vai perceber que nada pode entrar entre você e o amor de Deus. Citação: estamos perdoados aos olhos de Cristo, com o mundo inteiro perdoado aos nossos olhos. Comentário: isso é assim porque a mente do Filho de Deus é uma. Se eu sou curado, todos são curados comigo. Outros dos, entre aspas, pequenos poemas de Ellen, Quietude, fala do poder quieto do perdão. Citação: o mundo não conhece a quietude. No entanto, a quietude virá sobre ele finalmente.
Pois quando o perdão vier, sua dádiva certa é a quietude, na qual o mundo todo é silenciado. Um silêncio onde a pequenez do pecado se encolhe diante do amor que o perdão representa, e, em seu nome, todos são reconhecidos como o mesmo. As Dádivas de Deus, página 15. Citação: abençoamos o mundo ao contemplá-lo, à luz em que nosso Salvador nos olha, e lhe oferecemos a liberdade que nos é dada através da sua visão que nos perdoa e não da nossa. Abre as cortinas na tua prática, meramente soltando todas as coisas que pensas querer. Põe os teus tesouros insignificantes de lado e deixa um espaço limpo e aberto no interior da tua mente, ao qual Cristo possa vir te oferecer o tesouro da salvação. Comentário: se nós realmente quisermos ser felizes e termos a visão de Cristo como nossa, temos que liberar o ego. Esse é um curso em desfazer, pois não podemos ter visão até que primeiro estejamos cientes de como o ego tem visto tudo. Ajuda para alcançar isso é o único pedido significativo que podemos fazer a Jesus. De outra forma, nós meramente reforçamos o sonho. Assim, nós colocamos de lado nossos tesouros insignificantes, os diferentes aspectos do especialismo, deixando uma mente aberta na qual o amor de Deus pode ser lembrado, o espaço, entre aspas, que o pecado deixou. Citação: e no espaço que o pecado deixou vazio, eles se unem como um só em contentamento, reconhecendo que o que é parte deles não foi mantido à parte nem separado. O local santo onde tu estás é simplesmente o espaço que o pecado deixou. E aqui vês a face de Cristo surgindo em seu lugar. Quem poderia contemplar a face de Cristo e não se lembrar de seu Pai como ele realmente é? Quem poderia ter medo do amor e estar no lugar onde o pecado deixou um espaço para que o altar do céu se erga em torres bem acima do mundo e alcance o que está além do universo para tocar o coração de toda a criação? O que é o céu senão uma canção de agradecimento, de amor e louvor por todas as coisas criadas à fonte da sua criação? O altar mais santo é erguido onde antes se acreditava que o pecado estivesse. E aqui vêm todas as luzes do céu para se reabastecer e aumentar em alegria, pois aqui o que estava perdido é devolvido a elas e toda a sua radiância vem a ser íntegra outra vez. Texto, capítulo 26. Comentário: qualquer pessoa em sua mente certa poderia não escolher esse tesouro da salvação em vez dos tesouros insignificantes de pecado do ego? Jesus nunca cansa de apresentar o contraste entre essas duas oferendas, pacientemente esperando nossa decisão pela sua verdade e nossa felicidade. Citação: ele precisa da tua mente mais santa para salvar o mundo. Comentário: como sempre, Jesus não está se referindo a nada externo, e certamente não está falando ao especialismo de ninguém. Uma vez que a mente do Filho de Deus é uma, Cristo precisa da mente de todos, que é uma mente. Lembre-se da resposta à pergunta colocada pelo Manual para Professores. Abre aspas. Quantos professores de Deus são necessários para salvar o mundo? Fecha aspas. Citação. A resposta a essa pergunta é 1. Um professor totalmente perfeito, cujo aprendizado está completo,
é o suficiente. Esse, santificado e redimido, torna-se o ser que é o Filho de Deus. Sua percepção de si mesmo baseia-se no julgamento de Deus, não no seu próprio. Assim, ele compartilha da vontade de Deus e traz os seus pensamentos de Deus a mentes ainda iludidas. Ele é para sempre um, porque é como Deus o criou. Assim, o Filho do Homem vem a ser o Filho de Deus. Não é realmente uma mudança, é uma mudança na mente. Nada externo se altera, mas tudo internamente reflete agora só o amor de Deus. Manual dos Professores, capítulo 12. Comentário: Cristo, o verdadeiro Filho de Deus, não pode salvar o mundo. Apenas nossa mente mudada tem esse poder. Citação: Não é esse o propósito digno de ser teu? Não é a visão de Cristo digna de ser buscada acima das metas insatisfatórias do mundo? Comentário: Mais uma vez, Jesus apela a nós em bases puramente egoístas, dizendo, abre aspas, você será feliz se assumir o meu propósito e olhar através dos meus olhos em vez dos seus. Por que você iria escolher contra sua própria salvação e paz? Fecha aspas. Citação: Não deixes que o dia de hoje passe sem que as dádivas que contém para ti recebam teu consentimento e a tua aceitação. Comentário: Jesus não pode impor isso a nós. Nós o escolhemos. O propósito do Um Curso em Milagres é nos fazer perceber nossa escolha equivocada e que o que escolhemos não nos trouxe paz. Podemos ter pensado que estávamos certos, mas isso nunca nos fez felizes. Citação: Podemos mudar o mundo se tu as reconheceres. Comentário: Não podemos dizer com frequência suficiente que Jesus não quer dizer o mundo externo. Lembre-se, o mundo não é nada além do pensamento projetado da mente. Quando a mente é curada, o mundo é curado de acordo. Assim, não falamos de curar qualquer coisa externa. Não existe nada externo. Citação: Talvez não vejas o valor que a tua aceitação dá ao mundo. Mas certamente queres isso, poder trocar todo o sofrimento por alegria hoje mesmo. Pratica com afinco e a dádiva é tua. Comentário: Mais uma vez, Jesus apela ao nosso egoísmo, dizendo, abre aspas, você não tem que entender a metafísica do Um Curso em Milagres, nem como uma mente é todas as mentes, um irmão é todos os irmãos. Você precisa entender apenas que sua forma de viver tem lhe trazido dor. Se você pedir minha ajuda, seu sofrimento vai se transformar em alegria. Fecha aspas. No entanto, isso dificilmente é fácil. Precisamos praticar em cada momento, em todos eles, durante o dia, entre aspas, com afinco, quando nos sentirmos tentados a colocar nossas dádivas diante das dele. Citação: Deus te enganaria? Pode a sua promessa falhar? Podes recusar tão pouco quando a sua mão oferece ao seu filho a salvação completa? Comentário: o, entre aspas, tão pouco que nós mantemos é o ego. Quando não o afastamos mais do amor de Jesus, percebemos que em troca de, entre aspas, muito pouco, recebemos a, entre aspas, salvação completa. Como Jesus diz sobre seu curso. Citação: Esse curso não requer quase nada de ti. É impossível imaginar outro que peça tão pouco ou que possa oferecer mais. Texto,
capítulo 20. Comentário. Assim, nossa raiva, sofrimento e esperanças não são nada. Entender isso nos permite iniciar o processo de escolher o tudo da alegria do céu, como lemos na seguinte passagem do texto, que encerra a nossa discussão sobre essa lição. Jesus nos encoraja a cruzarmos a ponte da completude para o mundo real, no qual a memória do amor de Deus é restaurada à nossa consciência, e nós nos lembramos de que somos um com Ele, que é a nossa fonte. Citação. A nova perspectiva que irás ganhar pela travessia será compreender aonde é o céu. Desse lado, ele parece estar do lado de fora e depois da ponte. No entanto, à medida em que atravessas para unir-te a ele, ele unir-se-á a ti e virá a ser um contigo, e irás pensar, em feliz espanto, que por tudo isso a nada renunciaste. A alegria do céu não tem limites, aumenta com cada luz que retorna para tomar seu lugar de direito dentro dela. Não esperes mais, por amor a Deus e a ti mesmo, e que o instante santo te acelere no teu caminho, como certamente o fará se apenas deixares que ele venha a ti. Texto, capítulo 16.